Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te damos glória, te damos louvores, porque sabemos que o Senhor fez isso e é coisa maravilhosa nos nossos olhos. Como é bom saber que o Senhor fala através da tua palavra e do teu Espírito, porque o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor continua dizendo à igreja, o Senhor continua falando à igreja, e aqueles que têm ouvidos estão aos teus atos, prontos para ouvir, guardar a tua palavra. Então somente, ó Deus, enche os nossos corações, a nossa alma com a tua palavra nessa noite. Nos despede daqui cheios, transformados, mudados, ó Deus, pela tua palavra. O Senhor disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a tua palavra que purifica, que sara, que regenera, que muda, que transforma. E por isso nós te louvamos nessa noite, pela tua presença neste lugar, em cada um que aqui está, Senhor. E te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Não saia do seu lugar. Se você sair, eu vou falar, a mensagem era para ele. Às vezes quando eu prego, tem crente que fala assim: o pastor estava falando tudo para mim. Estava mesmo. Eu sou seu pastor. Quem te ensina sou eu. Quem não pode falar lá de fora, mas aqui dentro quem pode falar é eu. Eu tenho a obrigação de ensinar, tenho a obrigação de exortar dentro da palavra de Deus. Agora, obedecer é um caso seu, já não é meu. Mas exortar, trazer conhecimento da palavra, é comigo mesmo. Eu não sou como alguns pastores por aí que chamam o outro pastor e falam assim: não fala nesse assunto aqui, porque se eu falar, cria problema. Não, comigo não tem esse negócio não, mano. Cria problema, fica picudo, vai embora de igreja, mas eu falo. Não tem esse negócio de não falar não. Eu sou o pastor dessa igreja, eu fui escolhido para isso. Deus me escolheu, foi para isso. Foi para exortar. Eu não estou aqui para brincar e ser só amigo de vocês não. Estou aqui para falar o que Deus mandar falar. Não vou correr, não vou regredir, não vou voltar atrás. E se você gostou ou não gostou, infelizmente vai ter que ficar desse jeito, porque uma verdade é, e nós temos que dar crédito àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero aqui pregar essa mensagem da maneira que o Espírito de Deus foi me revelando, e de uma maneira diferente de todas as que eu já preguei, de todas que eu já vi muitos pregadores pregar. E eu quero trazer aqui, mencionando os 3 personagens dessa parábola, falando de cada um deles: o pai, o filho pródigo, o irmão do pródigo. São 3 personagens distintos, diferentes. E enquanto eu estava recebendo essa revelação, e eu espero que possa conseguir passar tudo aquilo que o Espírito de Deus me passou. Eu até anotei, e sempre anoto, porque eu aprendi com aquilo que Jesus disse a João lá na ilha de Patmos. Ele está revelando para João grandes revelações do céu, no Apocalipse, e ele está dizendo: João, escreve. Por quê? Porque a mente humana é sujeita a esquecer.
Você não vai conseguir guardar tudo na mente humana. Então ele manda escrever. Então quando a gente vai recebendo, a gente vai escrevendo detalhadamente para que possa passar para os amados irmãos aquilo que realmente foi colocado. Então eu quero começar aqui falando do irmão, ou do pródigo, do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele é o filho mais novo, ele é o caçula, e o que acontece em muitos lares é que muitos pais têm a tendência de separar o mais novo e acaba cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo. Isso não é só com um pai, não, são vários pais. E essa questão não começa bem na frente, ela começa lá atrás, essa preferência. E às vezes o pai não nota, mas o filho mais novo começa a reger domínio sobre o pai. E com o passar do tempo, esse filho vai crescendo e o domínio desse filho também vai crescendo, porque ele percebe que o pai tem mais amor por ele do que pelos outros, ou que pelo outro. E isso aconteceu com o pródigo. Ele está notando que o pai ama ele. Ele está notando que ele vai dominando o cenário com o pai. E o pai não percebe que ele está dominando. Ele está dentro de casa, estava vivendo com o pai, estava convivendo com o irmão, mas na verdade, quando você vai olhar o texto sagrado, você vai entender que ele está dentro de casa, mas ele não tem comunhão com o irmão mais velho. Ele não preocupa com o irmão mais velho. A preocupação do pródigo é querer ser o mais velho. E isso é um problema seríssimo que tem acontecido, irmão. Quantas vezes pais têm passado desapercebido quanto a essa situação? Porque o filho mais novo começa a querer galgar a posição do mais velho, por inveja, por vontade de ser. Agora vamos entender uma coisa: o que Deus deu, deu. Quem nasceu primeiro foi o mais velho. Então não teria que passar na frente. Mas o mais novo não aceita. São situações adversas que criam muito problema dentro de casa. Muitos, e problemas seríssimos. Eu conheço várias famílias que o pai foi aceitando, a mãe foi aceitando, a situação foi ficando tão adversa, que chegou no dia das mães, eles reunidos lá, um do irmão deles lá começaram a briga por causa do amor do pai com o outro, e acabou matando o irmão dentro de casa. Isso ficou marcado para a mãe, que todo dia das mães ela lembra daquela morte. Dois filhos perdidos, um morto, o outro preso. Por quê? Porque às vezes a gente não tem parado para entender que Deus deu 2 filhos para esse homem, não deu um. Deus deu 2 filhos para esse homem. Então Deus não deu um filho para ser amado mais do que o outro. Deus deu os 2 filhos para serem amados igualmente. Igualmente. Deus não repartiu o amor, disse: você ama esse mais e despreza esse aqui mais. Não, Deus estava abastecendo com esse amor e distribuindo com esse amor os 2 filhos. Eu achava interessante na família mais tradicional, a família antiga, porque eu cresci lá, nos meus tempos, tempo da irmã Olga, quer dizer, o tempo da irmã Olga ainda é mais para trás um pouquinho, né? A irmã Olga é tão velha, mas ela é mais para trás um pouco. Mas, irmãos, o meu pai chegava em casa, se ele comprasse uma boneca para minha irmã, ele comprava a outra boneca para minha irmã mais nova do mesmo jeitinho, para que não houvesse nenhum ciúme, para que não houvesse nenhuma diferença. Os pais ensinavam os filhos a crescerem amando o irmão. Os pais ensinavam os filhos que não havia divergência. Os filhos
vivia com a roupa do outro. Um crescia, o outro vestia a roupa do outro. E isso ia nos ensinando que não havia ninguém melhor para o pai. Todos eram iguais. Mas quantos pais hoje se deixaram levar? E acha que está tudo bem, está normal. Não percebe que está fazendo divergência. Que está fazendo essa preferência pelo irmão mais novo. O pródigo, ele percebe tanto isso na vida do pai, que o pai está dentro de casa, mas o pai não percebe que ele tem essa rixa, que ele tem esse desejo de ser o mais velho, de ter o que o mais velho tem, de ter aquilo que Deus deu ao mais velho, que ele não tem. E qual era a posição? A posição segundo a lei é que esse filho mais velho, ele era o primogênito, ele era o primeiro, ele tinha obrigações maiores com o pai, ele tinha obrigações maiores com o lar, com a casa, era dele. Mas o mais novo não aceita. O mais novo não aceita ser o mais novo, ser o lá de baixo. O mais novo quer ser o primogênito. E o pai começa a passar o mais novo para frente, como se ele fosse Deus, como se ele fosse tomar a posição de Deus. Ele começa a dar lugar ao mais novo. Quando pergunta para o mais novo como está seu irmão, ele é falso em dizer: não, mas o meu irmão está bem. Que bem o quê? Ele nem perguntava pelo irmão, ele não queria saber do irmão, ele não ligava para o irmão, ele não comunicava com o irmão, ele não dava parabéns para o irmão no dia de aniversário, ele não estava nem aí para o seu irmão, mas estava mentindo para o pai. Está tudo bem, a nossa vida, pai, está boa, mas não conversava. O desejo dele dentro do seu coração é tão grande, e ele vai vencendo o pai, e vai vencendo o irmão, e ele vai fazendo proezas dentro de casa, ele vai mudando cenários, ele vai mudando situações, e agora chega o momento que ele vai chegar para o pai e vai dizer: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte da herança. O pai está tão tolido, o pai está tão enganado, o pai ama tanto que não pergunta nada, o pai não consulta o irmão mais velho, o pai não está nem aí para saber o que o irmão mais velho sente ou acha, se vai doer na vida dele. Ele não pergunta, porque o próprio pai já está longe também do filho mais velho. Já não há diálogo, já não há conversa, porque ele só ouve, ele só atende o filho mais novo. O negócio é com o mais novo. O mais novo dominou. Não, mas se eu falar, ixi, que é isso? Se eu falar isso, ele vai embora. Nossa, você fala, ele chora. Que não pode ofender, não pode tratar desse jeito, não. Você está doido? Que é isso? Nossa, mas eu amo demais. Ele me ama demais. Falsidade. Aleluia. Quem ama, respeita. Quem ama, respeita. Glórias a Deus. Quem ama, respeita. Mas ele não respeita. Ele está pedindo algo que é de direito do mais velho. Mas o pai não consulta o mais velho. Não há diálogo do pai. O pai está passando na frente. O pai está atendendo o filho. E ele sabe que ele domina. E então ele está tirando. Quando Jesus veio, Jesus vai dizer assim, que ele aparece, e um camarada vai dizer: Senhor, eu quero te servir, por onde quer que andasse? Ele diz: não, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí Jesus olha para outro e diz: conta tu, me segue. Ele diz: ô Senhor, eu tenho que enterrar meu pai.
Ele está dizendo: eu sou o primogênito. Há um peso de responsabilidade que eu não posso deixar a casa de meu pai e nem o meu pai. Isso é responsabilidade. Mas o mais novo não quer nem saber. Não quer saber se o mais velho vai achar ruim. Não quer saber se o mais velho entristece. Não quer saber se o pai, se isso é uma ofensa ao pai, porque é uma ofensa. Ele pedir a herança em vida é uma ofensa. Mas o pai está tão para lá de Bagdá que ele não vê que todas as coisas que estão cooperando ali são coisas que o filho pródigo está criando. São coisas mal, mas o pai não põe o pé no freio, o pai não para, o pai não dá bronca, o pai não reclama, o pai não chama atenção, o pai não põe no lugar. Que pai é esse? Que mãe é essa? Que deixa tocar o barco? A família está desmoronando dentro de casa e você não para. Você faz vista grossa. Começa a olhar. Começa a olhar. Porque Deus está requerendo de você nessa noite. Começa a olhar para a tua família. E não deixe que ninguém tome o lugar do outro. Deus te deu dois filhos para você amar os dois de igual maneira. Quando você for sair, escute um conselho que eu quero te dar. Quando o seu filho for sair, da mesma maneira que você levar um na porta, você leva o outro. Da mesma maneira que você der um beijo no rosto de um, você dá de outro. Não faça acepção, não trata separadamente. Não faça isso, não faça discriminação. Aprenda a conviver. Da mesma maneira que você tratar um, trate o outro também. Sentimentos são coisas que doem. Tem filhos chorando amargamente por causa de ressentimento com o pai, porque o pai está sendo muita coisa, menos pai. Aleluia. Menos pai. Quando Absalão vai se corromper, Absalão vai chorar um pai, porque Absalão não está querendo um rei. Absalão, porque é filho de Davi, ele não está querendo um rei, ele quer um pai. Absalão não quer um coronel de guerra que vence muitas guerras, ele quer um pai. Ele não quer um homem de Deus, ele quer um pai. Mas tem muita gente que não está conseguindo ser pai e mãe, porque tem um filho que é mais. E esse filho que é mais está empurrando o outro para fora. Está igual tubarão. Já viu a reportagem do tubarão? Os tubarão começam a matar um dentro do outro, dentro do bucho da tubaroa. É tubaroa, né? Começa a matar lá dentro. Domínio. Mas aqui na terra, com os homens é diferente. Deus nos fez para ser iguais, ser tratados por iguais. Irmão, eu tenho aprendido a cada dia na minha vida, e a Bíblia nos ensina a tratar os anciões como anciões, como fossem nossos avós, os senhores como fossem nossos pais, as crianças como fossem os nossos filhos. Vocês podem observar que as crianças que vêm me abraçar aqui após o culto, todas eu abaixo para estar na mesma altura com elas, ou fico de joelho para abraçar elas, para dizer para elas que eu sou igual. Ninguém pode ser melhor. Eu me firo. Se eu for na sua casa você tratar alguém melhor do que eu me firo. Eu acho ruim. E não adianta você falar que você não acha, não, que você também acha. Sai de lá reclamando, sai achando ruim. Mas tratou o fulano assim, quando foi a minha vez, me tratou diferente. O pródigo vai empurrando o mais velho, e ele pede a herança.
Quando ele pede herança, o pai acha normal. Mas nunca é normal. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: depois daqueles dias, o filho mais novo, ó, capiu o grilo, foi embora para uma terra longínqua. Você já está entendendo o que eu quero falar? Você acha que ele te ama muito, mas ele está querendo a distância de você. Aquele que você está enxotando está dentro de casa do seu lado, mas você está correndo atrás daquele que está correndo para a terra distante, para não ver você. Ele não importa se o pai vai chorar. Quantas noites o pai vai passar triste por causa dele ter ido embora? Ele não está nem aí. Porque eu disse aqui, é tudo mentira. O que ele prega, o que ele fala, o que ele diz viver, é tudo mentira. Ele vai para uma terra longínqua. Ele não importa se o pai vai morrer. Ele não importa se o pai vai adoecer e vai precisar de alguém para zelar dele. Ele não está lá. Se ele estivesse tão preocupado, se ele amasse o pai, ele não sairia de perto. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com o queixo dele e o umbigo dele. E você está se morrendo aí por causa dele. Pastor, engraçado que vocês não estão dando glória a Deus. Não tem ninguém falando, fala Deus. Vamos para gemendo. Chorei largado. Estou nem aí para vocês. Vai apanhar chorando aí, né? O negócio vai pegar meio. E ele vai embora. Não quer saber. Não está preocupado com ninguém. Deixa para lá. E aí a vida está passando. Sabe o que é interessante? É que muitos pais estão deixando de ser pais para ser menino. Tem muito pai dizendo assim, não, mas fulano, eu não gosto do meu menino assim, porque o meu menino é assim, porque a minha menina é assim. Bonito. Ah, bonitona. Deixou de ser o pai, agora é o menino. É a criança que sente. É a criança que acha ruim. Irmão, eu sou tão tranquilo quanto a muitas coisas. Eu aprendi a viver nessa vida. Para mim, a minha vida está na mão de Deus. E a gente tem que conviver com pessoas que a gente não esperava nem conviver, com personalidades diferentes. E eu fico imaginando tanta gente sofrendo com coisas tão estranhas, reclamando de coisas tão banais, tão pequenas, perdendo a oportunidade de estar mais um filho por causa de uma coisinha qualquer. Quando eu sou o pai, eu sou maior, eu sou o pai, eu tenho mais anos de vida, eu sou o pai, eu tenho mais conhecimento, eu vivi mais. Então eu tenho entendimento para entender as coisas. Eu não tenho que exigir dele ou dela. Vamos entender aqui. Vamos falar de genro e nora. A Sara, minha menina, casou uma do Guilherme. Guilherme é um camarada sério. De imediato, o Guilherme já arrancou ela da igreja e levou para a presbiteriana. Está lá. Outra coisa ruim do Guilherme: torce para o Flamengo. Tem que apanhar, né? Torce para o Flamengo. E aí, ele é calado. Irmão,
Mas a Sara casou com o Guilherme, não fui eu não. O Guilherme não tem que ser o cara para mim não, porque se fosse também eu era um baita da bichona. O Guilherme tem que ser o cara da minha filha. Ele tem que ser o homem que vai estar alimentando ela, dando conforto, dando lazer, dando a vida de casado. Se ele é flamenguista, se ele está lá na igreja presbiteriana, irmão, eu vou ficar com raiva? Eu vou ficar sentido? Não, meu Jean podia estar aqui me ajudando na obra de Deus, podia torcer para o Corinthians. Senão eu fico desviadinho. Olha lá o flamenguista lá na conta. Irmão, eu vou preocupar com isso? Se estão vivendo bem, amém? Se ele está tratando ela como uma rainha, como uma esposa, amém, toca para frente, nós vamos todo mundo para o céu. Vamos viver, vamos largar dessas picuinhas. Ah, eu não vou lá não, porque eu não gosto do jeito que o Guilherme me trata. Irmão, não estou nem aí do jeito que o Guilherme me trata, ele me trata bem, mas se me tratasse mal, eu ia lá do mesmo jeito. Por que eu vou lá? Porque eu sou o pai. Eu sou o sogro. Gostando ou não gostando, estou dentro. Chego lá, só para bater pênalti. Não, sou desse jeito. Mas tem gente que fica pego por picuinhas, segurando em coisas pequenas. Irmão, sabe o que é ruim? É muito ruim. Foge à ordem natural. É você ter que sepultar o seu filho. Isso é triste. Quantos pais choram a morte de seus filhos e dizem: eu poderia ter sido melhor pai, eu poderia ter vivido mais com ele, eu poderia ter largado de besteira, como diz o pastor Silas, de besterol, eu podia ter abraçado mais, ter vivido mais. Vamos para o céu, irmão. Vamos para o céu. Nós somos todos diferentes. Todos diferentes. O DNA é diferente. As digitais são diferentes. Nós somos todos diferentes. Então esperar o quê? O filho parte para uma terra longínqua. Sabe o que é mais triste? Porque além dele ir para muito longe, para o pai não ver, ele não lembra do pai. Quer que eu te prove no texto? A Bíblia diz assim: ele foi gastando dissolutamente até que acabou. Quando acaba, aí a Bíblia diz assim, que ele vai apacentar porcos. Quando ele vai apacentar porcos, ele deseja comer a comida dos porcos, mas não pode comer para o Senhor, dono dos porcos, não deixa ele comer. Aí a Bíblia diz assim: aí ele lembrou de seu pai. Só lembra aí, só quando precisa, só quando lhe vai bem. Está precisando corrigir esse filho. Ele não te ama assim do jeito que você acha que ele te ama, não. E a maioria dessas pessoas são bajuladores, passa a mão na cabeça, beija. Ixi, mano do céu, um leproso, uma coisa. Eu não aguento. Eu não aguento ver, irmão. Eu desvio na hora. Porque não é possível que você não está percebendo que isso é mentira. Só eu que estou vendo. Não é possível.
Aí o filho diz: voltar para a casa do pai. Mas ele não lembra do irmão, porque ele não está interessado no irmão, nunca teve. Nunca. O negócio dele é ele. Ele está dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai: me trata como um trabalhador. Por quê? Porque ele quer estar lá, comer e beber de boa, ficar de boa. Por quê? Ele sabe que ele manipula o pai. Se ele chegar lá e conseguir entrar como jornaleiro, ele vai conseguir tomar de novo a posição que era dele. Porque ele sabe que o coração do pai é dele, o coração da mãe é dele. Então ele volta. E quando ele volta, o pai dele está esperando ele. O pai dele está esperando quem, irmão? O pródigo. Em vez que o pródigo foi embora, o pai não procura o mais velho. O mais velho está zelando da herança, o mais velho está correndo atrás, está plantando o campo, o mais velho está cuidando do pai, o mais velho está fazendo de tudo, mas o pai não preocupa. Por quê? Porque o pensamento do pai é sempre o mais novo. Ele está esperando o mais novo. Porque há um sentimento dentro do coração do pai que ele faz diferença entre os dois. Ele ama e mostra que ama. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Não tem nenhum nome escrito besta na cabeça de ninguém aqui, ó, na testa de ninguém. Quando a gente vê a pessoa tratando o filho mais do que o outro, a gente sabe. A gente sabe, a gente vê. Não adianta você querer: mas o fulano, meu filho, é assim. Irmão, isso é balela. Porque a pessoa que conhece vai dizer: mas eu sei quem você é, rapaz. Eu sei. Você trata o outro muito mais. Na hora de postar no Facebook, você posta com o outro. Na hora de aparecer, você aparece com o outro. O mais velho nunca. Nunca. Então deixa eu ir para o pai aqui agora. O pai está tendo os lábios. O coração do pai não sai do pródigo. Aí quando o pródigo volta, o trem complica. Porque ele está esperando o mais novo. O mais novo chega, ele não preocupa em exortar ou chamar a atenção. Ele não põe o pródigo à prova. Ele não dá bronca no pródigo. Ele não diz para o pródigo que o pródigo errou. Ele é conveniente aos erros do filho mais novo. Ele aceita tudo. Em vez de ele sentar aí no banco e falar assim: ó, tem uma coisa, você está voltando hoje, mas você vai pedir perdão para o seu irmão e você vai mudar de vida. Você vai mudar. Você não vai continuar do jeito que você está. Você errou. Ele não dá bronca, ele não chama atenção, ele não está nem aí. É como se fosse: não, você voltou, está tudo bem, mas segue do jeito que está. E esse negócio de não dar bronca, irmão, aí ficou pior. Porque ele não está se importando com nada. E a gente tem que corrigir o que está errado.
senão não conserta nunca. A gente vai passando esparadrapo, pano quente desse negócio aí, daqui a pouco isso aí vira um câncer. Porque tem ferida que ela tem que ser arrancada pela raiz, dói, chora, sai sangue, mas cura. Tem coisa que tem que ser tratada. Sentimentos. Quantos filhos têm se esbarrado em sentimentos? Quantos? Aleluia. Quantos sentimentos? E a gente está aqui para ser o patriarca. Tem pai dizendo, não, o filho cresceu, casou, acabou. Acabou nada. Diante da Bíblia, não. Você não deixou de ser pai. A Bíblia vai dizer que os patriarcas acompanhavam os filhos até no último momento da morte deles. E quando eles iam morrer, eles ainda chamavam os filhos para a beiranda da cama, impunham as mãos e davam uma bênção do alto céus para cada um deles. Para cada um deles, não é só para um. Você é um patriarca de Deus. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Aprenda a abençoar seus filhos. Não, cresceu, está grande, pastor. Mas precisa sim, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de atenção. Os nossos filhos vivem para nós, irmão. O que eles fazem, eles querem encher o nosso coração de orgulho. Eles querem ser elogiados, eles querem sentir que são os nossos filhos. Mas tem pai aí que parece que é pai de perdiz. Os filhos nascem, já saem correndo e aí acabou, nunca mais vê. Aproveite a oportunidade de estar na terra. Aproveite a oportunidade que Deus te deu, os filhos, e viva com cada um deles. Tudo isso vai passar. Chega um momento na vida da gente que a gente não terá mais graça. Chega um momento da vida da gente que a gente vai estar, quem sabe, doente em uma cama. E sabe o que é bom? A gente olhar e ver os filhos ao lado, regozijando e estando juntos. A gente precisa entender uma coisa: a gente não está sendo bom pai, porque quando a gente não precisa exigir dos filhos que eles façam. Quando eu fui internado para fazer a cirurgia do câncer em Goiânia, o Mateus estava fazendo faculdade. Ele deixou a faculdade e foi para Goiânia. Não pedi nada para ele. Não pedi. Nem precisava. Eu estava dentro do hospital, mas ele sentiu que deveria ficar ao meu lado. Virava as noites em uma cadeira de plástico. Eu não pedi nada. Então faça tudo para o seu filho. Faça, porque ele é o seu filho. Porque você tem a obrigação de fazer como pai. Dá atenção, dá carinho, dá amor. Como eu disse aqui, Absalão não quer um rei, não quer riqueza, ele quer um pai. Tem muitos filhos que estão querendo um pai. Há filhos aqui da igreja, irmão, que me tem como pai, porque o pai dele lá na casa dele é completamente averso, não é pai. Aí a atenção que eu dou para ele se sente como se eu fosse o pai. Eu dou bronca, a pessoa chora,
Mas não sai de perto de mim, por quê? Ela me tem como pai. Então ser pai é ser presente e não ausente. Independente do que aconteça, irmão. O que aconteça. O filho. Eu vi uma reportagem. O camarada prendeu um bandido lá e o policial pegou xingar o bandido. E estava lavando a jega lá, de tanto xingar o bandido, chega a boca estava escumando. E aí a mãe do menino, do rapaz chegou e falou, já foi direto com a mão no nariz do policial e falou assim, o senhor não fala isso. Eu falo sim, ele é um bandido. Ele falou assim, o senhor não fala isso, ele é o meu filho. Ele pode ser um bandido, mas ele é o meu filho. Aleluia. Você é pai, você é mãe. Defende o que é seu. Aquele pai não está tão preocupado. Vou encerrar aqui com o último personagem. Como diz o pregador, alguém pode dar um amém? Rapaz, Júnior do céu, quem está tenso? A bruxa está solta. Meu Deus do céu. Você não está fácil, não. O mais velho, e eu encerro aqui. O mais velho, ele permanece calado, sofrendo calado. Não há uma manifestação dele ao pai. Ele não reclama ao pai porque o pai está amando mais. Ele não reclama ao pai porque o pai deu a herança ao mais novo. Ele não reclama. Ele está convivendo com tudo isso. Apesar do pai estar passando por mais novo, que é de direito dele, mas ele não briga, porque ele ama e respeita o pai. Ele não quer confusão, ele não quer briga, ele não quer intriga, ele não quer o que é do mais novo, ele só quer o que é dele, ele só quer o amor do pai, ele só quer a atenção do pai. E outra coisa do irmão do pródigo, do mais velho, ele não sai de casa. O mais novo vai para longe, mas o mais velho não sai de casa. Ele permanece lá. Se o pai adoecer, ele está presente. Se o pai morrer, ele está presente para ver a face do pai. Se o pai precisar dele para qualquer coisa, ele está presente. Ele não sai de casa. Ele tem direito, ele pode ir, mas ele não vai. Porque quem ama, respeita. Ele poderia ir, mas não vai. Ele fica lá. Ele não para de trabalhar para o pai. Ele continua trabalhando. É vida que segue. Enquanto o outro está lá gastando o que não tem, ele está em casa trabalhando para que o pai possa chegar à velhice tranquilamente, para que o pai possa chegar ao fim dos seus dias tranquilamente. Então ele continua trabalhando. Ele ama o pai, mas não é correspondido. Porque ele ama em secreto, ele fica amando o pai, esperando que o pai reconheça o amor dele por ele. Ele fica mendigando, esperando as migalhas que caem da mesa do pródigo, do pai, para que o pai possa atender. Mas o pai, dia das mães, fica com o pródigo.
O pai, no dia dos pais, fica com o pródigo. O pai, em outras ocasiões, fica com o pródigo. Mas o mais velho sempre está na espreita esperando. Aleluia. Tem direito diante de Deus de ser amado igual o pródigo, mas o pai não consegue amar. O que ele quer não é riqueza, porque se ele quisesse riqueza, ele faria igual o pródigo, ele pediria a parte dele, iria embora também, deixaria o pai em casa, mas ele não quer, ele quer o pai, ele quer o amor do pai, a atenção do pai. Aleluia. Aleluia. O bicho está pegando aqui, viu? Nem eu gritando, vocês dão glória a Deus. Glória a Deus. Meu Jesus. A unção está boa, viu, irmão? O pai está olhando. Quando o filho mais velho vai chegando do campo que ele está trabalhando, ele viu o alvoroço de festa. Ele vê e ouve as músicas. O criado da casa vai dizer para ele que está tendo festa por causa do mais novo. Porque o pai sempre faz as festinhas escondido, assa a carne escondido do mais velho. Doeu aí, irmão? Reúne com o mais novo escondido. Não fala nada. O mais velho só vai descobrir a traição porque ele volta do campo mais cedo e encontra a festa. Isso dói demais, irmão. É porque você nunca sofreu isso. Isso dói demais. E você acha que Deus não está vendo? Deixa eu te falar um negócio. Me veio aqui agora, é de Espírito Santo de Deus. Tem muito filho que já foi abandonado pelo pai e ele se tornou órfão. Agora deixa eu te mostrar aqui o que o Espírito está mandando falar. Que das viúvas e dos órfãos quem cuida é Deus. Mas Deus não aceita tocar. Aleluia. Porque quem tocar? Toca na menina dos olhos de Deus. Salve, Senhor. Aleluia. Cuidado. É Deus. Cadê o Deus do próprio não? Oh, Deus. Poderoso. Parece que ele. Ei. Voltou aí, parece que a pilha está indo aqui pro. Vamos deixar aqui esse caso já muda aqui. Muda de vida, não. Para com isso. Para com isso. Quando você ligar para um, liga para o outro. Quando você postar no Facebook, posta do outro. Para com isso. De ir na casa só de um e não ir na casa do outro. Para de preocupar com um e não preocupar com o outro. Você tem 2, 3, 4 filhos. São tudo bênçãos que Deus te deu. Então não machuque o coração de ninguém. Procure ser justo. Ser igual com todos eles. De igual maneira. Ele nunca teve festa. Nunca teve festa. E agora ele vai dizer para o pai: o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Quando ele fala isso, ele não está requerendo de bens materiais. Ele está dizendo:
O Senhor matou o boi cevado. O Senhor escolheu o melhor para dar para o mais novo. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Você já comeu carne de cabrito? Carne de cabrito é ruim, irmão. Carne de carneiro é boa, mas carne de cabrito. Mas ele está mostrando para o pai a diferença. Que o pai mata o boi cevado, mas o pai nunca matou nenhum cabrito. O pai não importa de fazer festa, o pai não importa de estar na casa, o pai não importa o dia que tem festa lá na casa dele, o pai não importa com ele. Porque para o pai o mundo só gira em torno do mais novo, do próximo. Aleluia. Só o Senhor. Então, esse filho pródigo, meu irmão pródigo, está muito decepcionado, está muito triste. O pródigo, quando volta, não procura o mais velho para reconciliar. E aí, agora o mais velho está em choque, porque ele já não está aguentando mais essa situação. É pesada demais. Cada dia um golpe novo. Cada dia uma coisa que fere mais, machuca mais. Ah, mas você, é porque você se fere à toa. Não é não, mano, porque já vem ferindo aqui, ferindo aqui, ferindo aqui, ferindo aqui. Aí são muitas feridas. Vai juntando uma coisa com isso, dói. Dói, irmão. Seja pai. Seja amoroso. Seja verdadeiro. Nós estamos com os pés sobre a face da terra. E o perigo nosso é que a gente ainda tem muita colheita a ser colhida. Muita. Então eu quero deixar, eu falo diretamente para vocês aqui da igreja. Eu quero ser alguém aqui na igreja que essas crianças que estão crescendo imite. Eu quero ser. Eu quero ser esse pastor que as crianças cresçam dizendo: eu quero ser como o pastor Simbal. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um crente melhor. E cada dia eu tenho que mudar e deixar essas picuinhas, essas coisas para trás. E começar a entender que nós estamos com os pés sobre a face da terra. E que as pessoas são diferentes. Aleluia. Querendo você sim ou não. Mas todas elas devem ser amadas. Um dos personagens mais icônicos da nossa igreja, que me machucou demais, foi o pastor Totti. Porque ele era muito expressivo em falar e ele falava doidamente. E ele me machucou muitas vezes. Teve vezes que eu chorei. Teve uma virada de ano que eu fui cumprimentar ele na virada do ano. E eu falei para ele: feliz ano novo, né? E ele disse: que tem de feliz do quê, rapaz? Feliz o quê? E aí ele já me deu uma pancada, aí eu já enchi os olhos d'água. Falei: rapaz do céu, mas eu fui dar felicitação para esse homem, ele já estava com as pedras na mão. E assim ele dava aquelas pancadas, mas eu fui aprendendo a conviver com ele, a conviver com ele, a conviver com ele. Falei: eu tenho que aprender a viver com esse homem, eu preciso aprender. E aí nós fomos tornando amigos. Eu ia para a casa do pastor Totti
sentava na mesa dele e ele mandava no versículo fazer uma garrafa de café. Não, vamos tomar café. Aí botava a garrafa lá, o irmão ia encher uma xícara e não bebia, e só eu bebia o café, e o café amargo demais, e eu tomava o café e falava, nossa, tá bom demais. Ele dizia, então toma mais outra. Eu falei, meu Deus do céu. E aí foi. Mas nós terminamos, porque eu disse que nós terminamos, porque ele morreu agora na Covid. Nós terminamos juntos, a ponto do pastor Totti sentar no púlpito da igreja lá, na cadeira ao lado do pastor, e punha uma Bíblia na cadeira lateral, para ninguém sentar, porque ele reservava para mim chegar e sentar naquela cadeira. Nem tudo está perdido. É porque você ainda não aprendeu a amar. É porque você está querendo mudar as pessoas. E só o Espírito Santo de Deus pode mudar. E deixa eu te falar uma coisa: tem muitas vezes que o Espírito Santo não quer mudar aquela pessoa, quer mudar você. E aí você está batendo de frente. Amém? Quem é que está olhando para o relógio aí? Está olhando, irmão? Tá não, né? Que Deus os abençoe.